Olá, tudo bem? Mais uma aula de física e dessa vez nós vamos aprender a respeito de termologia. É claro que é apenas uma introdução nesta aula para nós conhecermos um pouco mais a respeito deste ramo da física que vai estudar o calor. Então, termologia. O que é termologia? Termologia é o estudo do calor, do grego terme, que significa calor, né, o prefixo terme, e o sufixo logia, que significa estudo. Então a gente entende que um corpo ele se aquece quando ele aumenta o seu valor médio de energia cinética, ou seja, de vibrações. E, logicamente, se ele diminui esse valor médio de energia cinética, consequentemente, ele resfria, ou seja, ele vai ter menos calor. Detalhe é que a termologia ela abrange várias áreas da nossa vida. E aí, a termologia, nós podemos estudar a termometria, que é o estudo das medidas das temperaturas, a calorimetria, que é a medida do calor, a termodinâmica, quando nós vamos estudar esse calor em movimento, e aí nós temos algumas leis que referem a esse movimento desse calor. Nós temos também os gases, e estudando as manifestações gasosas e também né, toda a relação dela com o próprio calor, a própria temperatura, e também a dilatação térmica, entendendo o quanto esse calor incidido em objetos, em fluidos, ele acaba alterando as suas dimensões, dilatando de algumas formas, ok? Então, existe então, como vocês viram aí, uma diferença então entre calor e temperatura. Qual é essa diferença entre calor e temperatura? Muitas pessoas acreditam que é a mesma coisa, outras acreditam que não tem nada a ver uma com a outra. Então, quem é que está certo nessa situação? Calor é a mesma coisa que temperatura ou não é a mesma coisa? Como nós vamos entender isso? Então, nós vamos entender a partir desta imagem aqui para a gente ter uma noção a respeito disso. Para a gente falar a respeito de calor e temperatura, nós vamos observar o seguinte: o que é calor? Calor é a energia que é transferida entre dois corpos. E como que vai transferir essa energia? Através da diferença de temperatura entre eles. Então, se tem um corpo que está mais quente e outro corpo que está mais frio, consequentemente, a tendência é que o calor de um corpo seja transferido para o outro, sendo sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ou seja, sempre da fonte quente para a fonte fria. É assim que o calor é transferido. Então, como é uma energia, é claro que a gente não vai aqui ter condições de observar, por exemplo, esta manifestação, apenas as reações dessas manifestações, ok? A gente não observa esse processo, apenas as reações desse processo. Isto é o calor, ou seja, o calor é uma energia. Professor Fred, e temperatura? A temperatura é uma medida que vai trazer para a gente o grau de agitação das partículas, o grau de agitação das moléculas. É claro que essas moléculas, essas partículas se agitam em consequência ou decorrência do calor. Então, consequentemente, se ela se agita em decorrência do calor, mas a temperatura não é o calor, e sim esse grau de agitação. Então, a diferença está exatamente aí. Calor é uma energia transferida devido à diferença de temperatura entre esses corpos. E a temperatura já é esse grau de agitação de partículas, esse grau de agitação das moléculas nesse sistema, onde nós podemos calcular e dar até mesmo valores numéricos para isso. Ok? Então, nós observamos também que para a gente medir a temperatura, utilizamos um aparelho, um equipamento chamado termômetro. É claro que quando nós temos dias mais quentes, esse termômetro vai marcar temperaturas mais altas, porque há maior agitação de moléculas.
Quando nós temos dias mais frios, esse termômetro vai marcar temperaturas mais baixas, porque há menos agitação de moléculas. E nós podemos ver isso através da própria manifestação das pessoas. Quando os dias estão mais quentes, as pessoas ficam mais agitadas. Quando os dias estão mais frios, as pessoas ficam mais reclusas. Então, consequentemente, nós temos essa diferença também no aspecto social, no comportamento da sociedade por conta dessas temperaturas. Então, nós vamos aqui apenas tentar entender e reforçar um pouco desse conceito de calor e de temperatura. Então, o que nós temos aqui? O que é o calor? O calor é uma energia térmica, ok? Calor é energia térmica. E temperatura? Temperatura é o que? É agitação de moléculas. Ou seja, temperatura é agitação de moléculas. Não podemos esquecer isso, porque aí nós temos bem a diferença entre calor e temperatura, ok? Então, o calor e a temperatura têm as suas áreas específicas de estudo. Então, quando nós vamos estudar a temperatura, nós temos a parte da física, que é a termometria, ou seja, a medida da temperatura. É claro que o termo ela está mais relacionado ao calor, mas claro, isso aqui é uma questão de convenção. Então, termometria, que vai estudar a temperatura, a medida da temperatura, e a calorimetria, onde nós vamos estudar a medida do calor. Ou seja, são situações específicas para cada uma delas, até mesmo para a gente poder aprofundar no conteúdo, aprofundar no estudo e poder entender um pouco mais a respeito disso, ok? Então, esta é a aula de vocês agora. Que Deus abençoe e que até a próxima aula a gente possa estar aprofundando um pouco mais nesse conteúdo relacionado à termologia.